Olá, aqui quem fala é Cristina Pereira Vieselli, doutora em Economia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, técnica do DIEESE, integrante do movimento Economia Pró-Gente. Você está ouvindo o podcast Outra Economia, Descomplicando Economês, um projeto do movimento Economia Pró-Gente. As pautas identitárias estão ganhando cada vez mais espaço na sociedade. Questões relativas a gênero, raça, classe e sexualidade. Ao mesmo tempo que são alvos de críticas por parte do pensamento conservador, dão um novo dinamismo dentro dos movimentos sociais, partidos políticos e da academia. Um dos cursos mais conservadores dentro das ciências sociais aplicadas é a ciência econômica, que foi concebida a partir de um pensamento que exclui e invisibiliza os trabalhos das mulheres. O Homo econômicus, esse ser racional que consegue maximizar sua utilidade em todos os âmbitos da vida, está muito distante da realidade social. Nesse sentido, a economia feminista surge como crítica importante à ciência econômica hegemônica, inserindo em sua análise novos paradigmas que contemplam as diferentes realidades sociais, econômicas, de gênero, raça, classe e as relações de poder que as permeiam. A luta pela inserção das pautas feministas dentro da ciência econômica no Brasil possui algumas figuras protagonistas, entre as quais se destaca a professora da Universidade Federal Fluminense, Ildete Pereira de Mello Hermes Araújo, que a gente tem o prazer de contar aqui conosco para contar sobre a sua trajetória de vida, sua atuação política e também discutiremos sobre as questões relativas a gênero e à economia. E também contamos com a presença de outras economistas feministas que serão mediadoras do debate. As minhas amigas, a minha amiga colega de trabalho e de coletivo, Annelise Manganelli, mestre em Economia pela PUC, também é técnica do DIEESE, e também Débora Nunes, minha amiga e colega de coletivo, doutoranda em Economia pela Colorado State University, nos Estados Unidos. Então, olá, professor Ildete, Annelise, Débora. Para mim, esse episódio é realmente muito especial, porque além de ser um tema, né, que me mobiliza desde a minha graduação, eu estou junto com pessoas que eu admiro muito, né? Em especial a professora Ildete, que é minha referência desde a minha dissertação de mestrado, quando eu fiz sobre o emprego doméstico no Brasil. Então, eu agradeço muito a presença de vocês, e em especial a professora Ildete por ter aceitado o convite. Para mim é um enorme prazer conversar com a nova geração de economistas que pegaram a bandeira, né? Então, nós estamos passando a minha geração dos anos 60, né? Eu sou uma moça sou a geração 64, eu não sou nem 68. Então, eu nasci em 43, né? Portanto, eu tenho 77 anos. E hoje eu fico tão feliz, eu sou economista, mas eu sou uma professora. E o fato de eu ser uma professora me permite continuar ativa, mesmo com uma idade, como diria no Nordeste, com o pé na cova. Mas eu estou viva e estou feliz, quer dizer, de ver que demorou muito, mas vocês chegaram. E vocês são muito bem-vindas, e eu fico feliz de poder trocar ideias essas ideias com vocês, e que finalmente o bastião o muro da economia com relação a essas questões está sendo arrebentado. Ainda falta muito, porque a economia é a ciência do poder. É das ciências sociais a mais próxima do poder. Na realidade, ela até pensa que ela é o príncipe. Então, os economistas acham que tem o controle das decisões políticas. Então, essa questão é uma questão que permeia todos os estudos da ciência econômica desde os seus primórdios, né? Desde que o Adam Smith inventou o homem, trabalhou com o exemplo do Robinson Crusoe. Oh, desgraça! Mas eu adoro o livro da Massal. Quem fez o jantar? Quem fazia o jantar para o Adam Smith? Então, eu acho que a gente precisa
introduzi-lo na discussão, quer dizer, agora nos cursos de economia, para tentar desconstruir os arcabouços teóricos, mas, sobretudo, quer dizer, o paradigma neoclássico, que tem 1001 problemas com relação a todas essas questões. Então, é um prazer enorme. A minha história de estudante, de entrar na economia, já coloca essa problemática, né? Porque eu fiz vestibular em 62. Eu entrei na faculdade em 1963, mas em Campina Grande, mas era uma unidade da Universidade Federal da Paraíba. Mas quando eu entrei na universidade, eu fiz movimento estudantil. Eu sou uma avis rara de mulher que fez movimento estudantil secundarista, né? Porque eu vivi, e o episódio que vai marcar a minha vida é a renúncia do Jânio Quadros. E aí vocês, gaúchos, a Paraíba sempre esteve junto com o Rio Grande do Sul, desde 30, né? Então, é a Paraíba e o Rio Grande do Sul. A resistência à posse do presidente João Goulart teve no governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, um arauto, e a voz da legalidade chegou em Campina Grande, né? E os estudantes de Campina Grande, da Faculdade de Engenharia, passaram a transmitir a Raio do Guaíba, que o Brizola falava, e vocês não, acho que nunca viram, não conheceram o Brizola, todo mundo é muito jovem. Ele incendiou, aí a polícia ia, fechava, e eu que nunca tinha me metido em política, mas eu era já do científico de Campina Grande, vinha de um colégio de freiras, aristocrático, mas o científico só tinha no colégio estadual, público, era o único da cidade. Então, não tinha jeito. A minha turma, a metade da turma foi fazer pedagógico, foi cumprir o destino de ser professora primária, né? Mas uma outra metade já não quis fazer isso. E nós fomos para tentar outros rumos. Tinha uma que queria ir medicina, outra queria... eu queria direito, não sabia se era direito ou história, porque não tinha... A economia ainda não era um curso tão prestigiado, mas tinha uma questão que foi importante na minha vida para escolher a economia. Foi Celso Furtado e a Sudene. A Sudene era alvo de uma perseguição da classe dirigente nordestina, que era dominada pelo setor latifundiário. E eles chamavam tudo da Sudene de comunista. Ora, então, trabalhar na Sudene, eu fui fazer economia, porque eu disse assim, eu vou trabalhar na Sudene. Sudene era o novo, né? E mas isso é 63. Em 61, a Raio do Guaíba e aí o Leonel Brizola e a polícia fechando, tirando da escola de engenharia os microfones, aí a polícia saía, os estudantes de engenharia botavam de novo. Aquilo tudo chamou minha atenção muito, e eu ainda armei uma passeata de menina. Eu era muito conhecida no colégio, porque eu recitava nas festas. E nem era politizada, mas era Vinícius de Moraes. E era um poema que fazia o maior sucesso. Sabe qual? Era ele que erguia casas onde antes só havia chão. Como pássaro sem asa, ele subia com as casas que lhe brotavam da mão. É por causa dos operários que caía das casas e não reconhecia. Era o verso, era o poema do Vinícius que era ligado ao movimento social. Era este que me encantava. Bom, em suma, deu uma confusão danada. Nós ficamos 15 dias sem aula, mas nisso eu acabei ficando conhecida dos militantes estudantis de Campina Grande. Quando eu vou para a faculdade, eu já venho aí a partir de 62, 63, eu estava no movimento que eu adorava a política. Quer dizer, a política me fascinava, mesmo quando era mocinha e não tinha tradição na cidade.
Mas na minha cidade tinha outra figura feminina que era uma figura importante para mim, que era uma advogada chamada Ofélia Amorim. Ela está viva, mora lá em Campinas. E ela era filha do maior advogado de Campina Grande, portanto era um escudo. Mas eu estudei a vida inteira com a irmã dela, com a caçula. E ela era advogada das ligas camponesas. Você já viram onde foi que eu fui armar, como foi que eu armei? Eu me escudava em Ofélia Amorim, que era uma filha de uma família tradicional da Paraíba, o maior advogado da Paraíba, e eu, a menininha que metia-se lá. Mamãe ficava uma fera, entendeu? Mas não adiantava. Então, por aí, essa questão é construída, eu vou para a economia, chego na economia, a economia já é eu só tinha 4 mulheres na turma. A economia é uma disciplina das ciências sociais, é a mais masculina. Até hoje, a gente tem trabalhado agora com os alunos da escola e com o pessoal, com as moças do PET, lá da UF, e nós fizemos um trabalho interessantíssimo com elas, e as mulheres são cerca de menos de 30%. O que é interessante é que as meninas entram abaixo de 27%, 26%, pelo menos de 2012 até 2019, mas elas, quando você pega as diplomadas, quem se graduou, as meninas têm um nível de conclusão do curso um pouquinho mais alta de que 27%, que é a entrada, entendeu? Eu não sei se para os cursos de vocês aí no Sul, essa questão se repete. Nós pegamos o censo, o dado nacional, e ele se repete, mas a gente faz um estudo de caso só para o caso da UF, entendeu? Então, continua. Das 4 mulheres que era uma turma de 30 estudantes de economia, só tinha 4 mulheres naquela época, entendeu? Então, aumentou um pouco o percentual, mas muito pouco, né, Ildete, durante esse período. Exatamente. Quer dizer, por que aumentou? É porque por causa do significado da economia, né? Da economia e o poder. Por exemplo, eu não sei os dados para agora, mas eu tinha um levantamento quando eu estive na Secretaria de Política para as Mulheres, na gestão da Neuceia e depois na gestão da Eleonora, que o setor público, o setor administrativo, e lá em Brasília, das profissões, a economista era a que tinha maior percentagem, seguido de sociólogos. Quer dizer, não era nem advogados, eu achava que era advogados que era maior, e poderia ser, mas não foi. É um levantamento feito até pela Fundação Getúlio Vargas, pela Maria Celina de Araújo, lembra dela? Uma cientista política e tal. Lembra de vocês, eu não sei, mas ela é da minha geração. Então, é um levantamento interessante, feito pela FGV, e pelo CPDOC, e mostra isso, quer dizer, então é sociólogo, é economista, sociólogo, e depois é que entra a turma do direito. Então, eu não sei para agora, entendeu? Isso é um pouco para 2010, 2012, então isso está explícito, né, que a economia é a ciência do poder e está perto e trabalha com o príncipe, né? Então, decide questões importantes para o capital, né? Para a política econômica. Trazendo um pouco os dados mais atuais, quando enfim, como a Cris comentou, né, também fiz a minha formação de graduação, mestrado na Federal do Rio Grande do Sul, onde encontrei várias camaradas nessa luta da economia feminista, inclusive a Cris e outras companheiras. Acho que tu já está respondendo um pouco da nossa primeira questão, né, que é justamente sobre como que era esse movimento das mulheres quando tu entrou para a economia. Os dados que a gente teve ali mais recentes na URGS, na verdade, mostravam um aumento bastante significativo das mulheres dentro da graduação em economia. Em algum momento a gente chegou a ser mais da metade, inclusive, das ingressantes do curso.
Mas isso não quer dizer que as questões e as pautas das mulheres são levadas mais ou menos a sério, né? Eu até vou aproveitar esse momento para dividir uma experiência que eu tive no mestrado, quando a gente estava numa cadeira de pesquisa e o nosso professor estava comentando sobre o valor dos TCCs, né? Que a gente não deveria, na nossa tese, na nossa dissertação de mestrado, só ler teses e dissertações, mas que a gente deveria também valorizar trabalhos da graduação, porque tinha trabalhos muito bons. E ele citou o exemplo de um TCC que ele usava até hoje de referência, porque tinha dados muito bons e muito importantes. E ele falou em sala de aula de que quem escreveu o TCC foi uma mulher, então que ele não sabe quais métodos que ela usou para ter os dados. Então, assim, a gente, quando vai para a formação de economista, se depara com professores insinuando que uma mulher tem que se prostituir para fazer um bom TCC dentro de sala de aula, né? Então, acho que já fazendo uma ponte um pouco com a primeira pergunta que a Cris tinha formulado, a respeito do quanto ocupar esses espaços, às vezes não é suficiente, né, de só estar lá presente fisicamente. Trazer as pautas, fazer reivindicações, estudar, ter mulheres não só estudando economia, mas estudando economia feminista, estudando questões pertinentes para as mulheres, né? Acho que essa é uma questão importante de ser colocada. Deixa eu te colocar, mas as questões das mulheres, do ponto de vista da emancipação, não eram colocadas na pauta dos anos 60, tá? Então, não é. A pauta dos anos 60 é uma pauta social, com relação à pobreza, né? Era uma pauta. E olha que eu estou próxima nessa época, eu era membro do Partido Comunista. Eu era comuna, desde 61. Eu entrei menor para fazer política, só para dar uma ideia para vocês da confusão. Então, essa questão nunca apareceu no curso de economia inteirinho nenhuma discussão sobre essas questões. E olha que eu era conhecida como a cabordária do colégio estadual, quando eu era do científico. Tinha um professor que chamava, porque eu botava fogo nas meninas, entendeu? Mas era um fogo não era um fogo que não tinha que ver com... Claro que eu sabia, uma coisa eu sabia, eu não ia me casar. Deixa eu falar para vocês. Eu nunca tive uma mãe de uma colega minha que trabalhasse. Das camadas médias de Campina Grande, nenhuma trabalhava. Então, o meu universo era uma cidade que, na época, tinha 250 mil, 300 mil habitantes. Não era pequena. Campina Grande era uma cidade média, igual a João Pessoa, igual a capital no período. Então, é um outro tempo, né? Agora, a pauta social, ela existia. Para mim, por exemplo, eu lia o Novos Rumos, que era o jornal do partido na época. Sabe quem escrevia no jornal? Zuleika Lambert. E eu dizia, maravilha, tem uma mulher que escreve no jornal. E tinha uma outra mulher, que eu não sei se vocês conhecem também, ela é uma professora hoje da Unicamp. Hoje não, ela é aposentada, ela é mais velha que eu, e é casada com João Manuel Cardoso de Mello. Tá? Não sei se vocês leram no curso de vocês, né? No curso de formação econômica. Iliana era do governo Arraes, porque eu ainda sou do primeiro governo Arraes. Quando eu vejo Marília Arraes agora brigando para ser governadora, eu fico me lembrando da confusão que eu aprontei lá em casa, porque eu queria ir para a posse do Arraes e papai proibiu de ir. A gente fazia uma campanha para o Arraes, 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 a burguesia ficou para trás. Isso é a primeira eleição de Arraes para governador, e papai ficava morrendo de medo, não me deixou ir para a posse. E a Liana falava na rádio, mas eu achava uma maravilha falar na rádio, falar na rádio, olha, só tinha 2 mulheres, o resto era tudo homem. A política era, na época, um espaço estritamente masculino, como ele continua até hoje sendo um espaço masculino. Agora a gente está fazendo brechas, mas a gente só arrombou algumas portas, né? Ainda. Então vocês têm muito trabalho pela frente, entendeu? Vamos lá! Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre a sua atuação como professora na UF e nessa pesquisa sobre gênero, como foi a receptividade por parte dos estudantes, por parte dos outros professores,
e também a senhora atuou dentro da Secretaria de Políticas para as Mulheres, e daí eu gostaria que a senhora falasse um pouco dessa experiência. Eu sei que a senhora tem uma experiência gigante aí de muitas vivências, né, que envolvendo tanto na parte da graduação, né, sua formação como economista, como também dentro do âmbito político e militante. Só que eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho dessas questões, também porque tem várias pesquisadoras, né, principalmente mulheres, que ensejam, né, seguir essa sua trajetória, né, de dentro da economia feminista e modificar a própria ciência econômica, né, como a Débora falou ali, tem muitas dificuldades ainda para nós. Então, imagino que a senhora provavelmente também tenha tido esse... Dando um pulo, né? Dando um pulo, porque aí já é os anos 70, quer dizer, o feminismo não explode com 68. Eu vivi 68 na França, tá? As mulheres estavam na rua, mas não tinha nenhuma com microfone. Nunca. Mulher com microfone não existia. Então, volto para o Brasil, as mulheres estão nas passeatas, eu ainda peguei algumas, porque eu cheguei junto com as 5, à volta da França, e as mulheres estavam, mas porque já tinha uma massa de mulheres universitárias. E Campina Grande ficou impossível de morar lá, porque o meu marido era professor da engenharia e da Escola Politécnica de Campina Grande, mas eu recebi uma ordem dos militares que eu não podia trabalhar em Campina Grande. A senhora acabou casando, então. Você não queria casar de jeito nenhum? Eu fui a primeira que casei, viu? Existe um outro episódio que depois eu posso contar. A primeira que casei, até fiquei com vergonha. Eu me identifico também. Me identifico também. Achei que não ia casar nunca nessa vida, tô casadíssima já. Pois é, eu casei, só tive um marido e 3 filhos, e ainda tive 3 filhos. Depois, isso é tudo que eu não tinha pensado, mas a vida é como é o mar, vai levando, vamos levar, vai levando, vamos levando, e as coisas aparecendo, né? Então, nós viemos para o Rio, que meu marido veio trabalhar na COP, né? Meu marido era do ITA, foi para Campina Grande, a Sudene entrou novamente na nossa vida, foi por causa da Sudene que ele foi para lá, é uma história meia... Foi em suma, mas a Sudene entrou o exército lá dentro, prendeu Deus e o mundo, depois já do Celso Furtado estava exilado, mas isso é uma outra história, é diferente. Chegando no Rio, essa moça, Liana Aureliano, que era pernambucana, quando eu cheguei, ela vai ter um papel na minha vida, porque eu vim para cá e eu conhecia só o pessoal da engenharia eletrônica. Aí eu resolvi que para não ficar parada e para conhecer quem era o povo, eu resolvi fazer mestrado de informática na PUC do Rio de Janeiro, que era onde meu marido conhecia todo mundo, era colega de turma dele, não sei o que. Claro, entrei na turma que tinha uns 30 rapazes e 2 moças, e eu era a terceira. Aí, nós rapidamente, na mesma hora, fizemos amizade e eu conheci os professores de economia da PUC. Lembre-se que o Isaac Kestenewski era presidente do IBGE, era da PUC, tinha levado um pessoal, então tinha umas economistas que vão ser interessantes, que era a Liana Aureliano, que é a Jane Soto, sobretudo a Jane Soto, que já era da UF, e a UF passou por uma grande discussão teórica, porque o Carlos Lessa vai ser o coordenador do curso de economia da UF, em 67, antes do AI-5, entendeu? Porque o curso da UF era o curso menos tradicional, quer dizer, era a novidade, porque a UFRJ, o curso de economia da UFRJ era controlado pelo Roberto Campos, pelo Gudan. O Bulhões era menos de se meter, porque o Bulhões tinha uma tal de assistente chamada Maria da Conceição Tavares. Entendeu? Então, o Bulhões era um pouquinho diferente. Ele era mais low profile, como Conceição diz. Ora, o Lessa, a Conceição ficou na UFRJ para poder eles abarcarem um campo maior. E o Lessa foi trabalhar na UF.
eu sou uma pessoa treinada em economia pelo Lessa. O Lessa foi meu orientador de tese e tal, parará, mas o Lessa tem tudo, menos essa discussão feminista, porque não existia nenhum dos homens que se preocupasse com essa questão. Mesmo a Conceição, depois a gente pode falar sobre isso, porque a Conceição estava na teoria, ela até escreveu artigos comigo contra a invisibilidade do trabalho da mulher na década de 70, para o jornal do Corecô, do Rio de Janeiro, mas comigo. Aí eu escrevia, depois ela lia, não sei o que, mas aqui não é, não sei o que, porque ela, na vida, ela tinha que ser feminista. Na profissão, não havia espaço, nem para mim. Eu não fiz mestrado, eu perdi, depois a história lá da França, que eu não acabei o doutorado lá, depois eu perdi passaporte, aí teve mais confusão política no meio da minha vida. Eu não fiz tese de mestrado, porque eu acabei tendo que fazer aqui, nem tese de doutorado sobre economia, sobre mulheres. Eu não era, vou ser bem clara, eu não era doida, porque esse assunto não tinha o menor respaldo dentro da escola. Nem no lado progressista, desenvolvimentista, nem nos neoclássicos. Esses, então, nem essa discussão não pintava. Quer dizer, e olha que eu já escrevi uma discussão sobre essa questão da teoria econômica, até o trabalho se chama A Mulher como Objeto da Ciência Econômica. Eu escrevi com Franklin Serrano, que é um livro da Neuma Guiar, organizado pela Neuma, e ele foi um congresso que ela fez em 94, aqui no Rio de Janeiro, lá em Niterói mesmo, porque em Niterói tinha um bando de professoras da história, do serviço social, que se engajaram na luta feminista da década de 70. Quer dizer, eu não era uma ave rara na UF, eu era a única da economia, mas tinha outras mulheres em outros lugares. Mas jamais falar na economia dessas questões, porque os meus colegas eram ótimos, mas eles não achavam que aquilo era economia, entendeu? Então, para isso, eu estou falando da década de 70. Os anos 70, eu estou na UF, eu entrei na UF em 72, no segundo semestre de 72, porque eu não acabei o mestrado da PUC, eu fiz tive problema com gravidez, a minha terceira gravidez, aí deu um problemão, então, e aí depois eu já fui convidada para fazer uma substituição, aí depois eu fiz concurso, minha carteira de trabalho da UF foi assinada em 73, 1º de março de 73, e eu estou lá até hoje. Mas claro que eu sou aposentada, né? Mas não tem jeito, mas eu continuo na pós. Olha, e então o que aconteceu? Isso que a Cristina está perguntando, quer dizer, mesmo na década de 70, na década de 80, quer dizer, eu fazia política feminista como política, não dentro da escola. Claro, eu fui dei mais de 20 anos, eu era, vamos dizer, depois que os velhos foram saindo, eu era quem dava o curso de formação econômica do Brasil. Tinha formação econômica do Brasil 1 e 2, porque eu sempre tive um pé na história muito grande, entendeu? Então, lembre-se, eu queria fazer, não sabia se fazia história, se fazia direito, que diabo é que eu fazia na minha vida, e como não tinha nenhum dos dois em Campina Grande, eu fiz economia por causa da Sudene. Aí tinha a Sudene como farol, né, na história. Bom, tanto que a minha tese de mestrado e de doutorado são teses de história econômica. Uma é sobre o setor elétrico e a outra é sobre a economia fluminense, para mostrar que o café fluminense é completamente diferente do desenvolvimento do café paulista. E como o café paulista é quem ganhou a guerra, a história é sempre a história do vencedor. Por isso que nós estamos fora da história, porque nós somos as invisíveis, as silenciadas, as perdedoras, entendeu? A história, agora, vocês é que têm a incumbência de escrever a história do século XXI, porque no século... eu publiquei esse artigo com o Frank, a mulher como objeto da ciência econômica, já discutindo Smith, discutindo Ricardo, discutindo Smil,
naquela época, nunca ninguém nem levantou a hipótese que o Stuart Mill tinha a Henriette Taylor por trás. Todo o material que nós pegamos e tal, isso era absolutamente silenciado. Max, que também não responde, e aí vem com o Gary Beck, que esse é o boneco da confusão, né? Então, e aí você tem a teoria neoclássica, ela não, nenhuma teoria econômica explica por que é que as mulheres são designadas para tomar conta da vida, da reprodução da vida. Eles podem dizer por que é que a gente ganha menos, ganha mais, o problema da desigualdade, aí nada de braçada, né? Porque tem a modelagem, não sei o quê, nada de braçada para explicar isso, mas não para explicar por quê. Aí vocês é que vão explicar, vocês vão escrever por que é que a gente por que eles não estão nesse trabalho, né? Então, olhar a desigualdade, mas a gente sempre fez cooperações, entendeu? Então, em 97, o Franklin Serrano depois foi para Cambridge, estudar em Cambridge e tal, tanto que vai ter a ANPEC este ano, vai fazer uma homenagem aos 90 anos da professora Maria da Conceição Tavares. A mesa de homenagem à Conceição, eu, por causa que eu organizei o ano passado esse livro, ele é download gratuito, tá? Ela ainda estava bem, ela escolheu o que é que ela achava que era a contribuição dela na teoria desenvolvimentista, a contribuição dela, e aí nós fizemos eu fiz uma construção da trajetória acadêmica dela, junto com a Glorinha, que foi aluna dela também na UFRJ. Eu nunca fui aluna da Conceição, nem ela me orientou, nem nada, entendeu? Porque ela tinha um foco muito, muito pesado numa questão, e eu, como eu gosto de história econômica, minha orientadora primitiva era Maria Bárbara Levi, que morreu, aí o Lessa me aceitou por causa da velha tradição que a gente tinha da UF. E o Lessa era tão engraçado, ele levava os professores da UF para estudar na casa dele, com ele, era ótimo. Eu estava chegando no Rio, era um encanto ir para aquela casa, naquela confusão, discutir economia, que não era na sala de aula, entendeu? Eu realmente fui privilegiada nessas questões, mas sempre eu era a mulher, a única, no meio desse imbróglio. Ora, é 97. Quer dizer, a década de 80 é uma década muito reverberante para o feminismo, porque eu diria que a onda, que eu não gosto da palavra onda, não, entendeu? Você tem uma ressurgência, assim como vocês hoje significam um novo momento em que o feminismo, para mim, é a novidade do século XX, as questões do feminismo, sobretudo o feminismo negro. As questões do movimento da negritude, essa pegada da diversidade, tudo, isso é um novo junto, mas é um novo que tem mulher, tem o problema racial e tem a questão identitária. As três questões estão elas que dão a tônica do momento político que nós estamos atravessando. Assim como nós fomos uma tônica na virada derrotada da ditadura e a entrada da democracia, né? Porque a democracia brasileira precisa ser muito bem qualificada, né? Não é à toa. Sabe qual foi o único cargo que eu tive nessa longa história da UF? Eu só fui coordenadora de curso, porque para mandar em aluno, ninguém quer, entendeu? Agora, nos cargos de poder, não, porque a universidade tem muita mulher, o ensino universitário. Tem muita, mas não é a maioria. Mas para trabalhar com aluno, não tem muita importância. Naquela época, nem gratificação tinha, entendeu? Hoje tem, mas naquela época não tinha. Então, eu fiquei muito tempo de coordenadora, até as mudanças de currículo, eu era bambambam em currículo, porque fiz miséria para mudar os currículos de economia, para atualizar, mas nem cogitava, com toda a militância que eu tinha, de discutir dentro da economia outras disciplinas que não fossem as disciplinas tradicionais do desenvolvimento ou da ortodoxia, porque não tinha nenhum espaço. E olha que eu ainda, como eu era professora de história, eu dava assim, 1 ponto para o aluno que disser 10 mulheres que construíram o Brasil.
Diga se eu já dei esse ponto na minha vida, em mais de 20 anos. Nunca! Eu nunca consegui que um aluno ou aluna dissesse 10 figuras femininas que tinham construído o Brasil. Nem Paraguaçu eles se lembravam. Eles lembravam de Isabel, de Anita Garibaldi, tanto que agora, quando a Câmara me pediu para fazer uns verbetes das heroínas do Brasil, porque vocês têm um projeto, a pandemia não publicou, mas está pronto já, e eu mandei para eles, eu resolvi fazer sobre a Anita Garibaldi, porque a Anita Garibaldi é tudo, menos um ídolo para a gente. Mas eu fui honesta com ela, tá? Contei a história dela sem muito... Mas ela, o que foi que ela foi? Ela era apaixonada e viveu como um herói. Então, virou heroína. Então, isso tudo bem. E a outra era uma figura nordestina que é como eu chamo no Nordeste, é uma senhora do mando. Mas é uma senhora do mando muito especial, porque participou da Revolução de 1817. Então, Bárbara Pereira de Alencar. Porque quando eu era estudante secundarista, eu assinava os textos do Centro Estudantal Campinense como Bárbara Pereira, em homenagem a ela. Então, eu não contei isso, não, mas é uma coisa sentimental. Então, na economia, quer dizer, essa questão, e é interessante pensar que quando você... e olha que, como eu frequentava muito, eu fui muito também ativista da profissão, porque eu fui do Corecon, fui do sindicato, do Instituto de Economia do Rio de Janeiro. Imagina que o primeiro presidente da gente chamava-se Pedro Malan. A segunda presidente foi Antônio de Barros Castro, terceira foi Maria da Conceição Tavares. Portanto, e eu fui também vice-presidente, depois com o Zé Márcio Camargo. Então, nós tínhamos, na luta contra a ditadura, havia uma ampla adesão das forças democráticas. Quando a democracia chega, quando a Constituinte é instalada e toda a participação, quer dizer, aqui começou a mudança grande quando vem toda a questão neoclássica, o consenso de Washington e a mudança da política econômica americana na década de 80. Então, aí você tem vai se consolidar a vitória do neoliberalismo na sua forma mais pesada, que é o que a gente vive hoje, entendeu? Mas passava ao largo do feminismo. Eu entrava como militante da democracia. Quer dizer, porque eu tinha clareza que eu tinha que separar a luta do movimento feminista. Olha que eu estou no feminismo desde 76, né? Que é o meu marco para mim, porque em 75 eu ainda fui para a famosa semana de seminários na ABI, na Associação Brasileira de Imprensa do Rio, para discutir a situação das mulheres brasileiras. Mas sabe qual foi a manchete do jornal? O jornal mais lido naquela época, aqui no Rio e mesmo no Brasil, era o Jornal do Brasil, né? Porque aqui no Rio os jornais é assim, é o Globo, Jornal do Brasil. São Paulo é o Estadão, Estado de São Paulo, ou a Folha de São Paulo. Aqui não, aqui o Rio de Janeiro acha que é a República, né? Então, o Jornal do Brasil publicou assim uma matéria sobre a semana da mulher brasileira, da situação da mulher brasileira, que foi no gancho da Conferência da ONU de 75 do México. Celso Furtado diz que a questão mais importante da segunda metade do século XX é a questão feminina, é a questão feminista. Menina, você não pode imaginar, mas eu fiquei furiosa. Como? As mulheres tinha toda noite 400 pessoas dentro da ABI, o auditório lotado, uma discussão. O único homem que foi falar foi o Celso Furtado, porque ele era casado com uma feminista argentina, que era uma professora da Unicamp de Química, a Tosi. E depois na época ele já estava separado dela, mas na época ele era ainda casado com ela, eles tinham voltado, ele já tinha voltado do exílio. Aí eu falei,
maravilha de cenário, e você fala que o Celso é quem vai dizer que o que aconteceu na ABI é que é importante. Não tem jeito, não, a gente precisa da sanção dos homens, mas eu fiquei uma fera. Eu me lembro bem dessa questão. Isso dá uma dimensão de como a economia, os cursos de economia eram... Eu não ousava nem colocar isso, entendeu? O que você me perguntou é que, como eu frequentava todos esses lugares e tinha essa participação, tanto política como... Depois eu fui delegada da SUNAB, em 60, do Rio de Janeiro. Então, aqui no governo no governo Funaro, no governo Funaro do Ministério da Fazenda. Então, isso tudo, quando acontece e a gente eu trabalhava com a situação das mulheres, mas era no discurso do centro, no discurso da conscientização da política, de construir no Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, porque eu sou do primeiro Conselho Nacional criado, da negociação nossa com Tancredo na época com Ruth Escobar, mas eu participei das negociações com Tancredo no Palácio das Mangabeiras, em 84, entendeu? Ele não era nem candidato ainda a presidente da República, de toda essa negociação, porque vocês não imaginam que criar uma política feminista dentro do governo federal foi uma coisa que o feminismo aceitou de cara. Deu um rolo, um pau cantado, porque havia já uma discussão pesada dentro do feminismo que tinha que se afastar do Estado. Quer dizer, que você tinha que criar uma outra forma de participação, de conscientização e de sensibilização da população, mas que não passava pela política do Estado. Isso rendeu confusão e algumas noites sem dormidas discutindo como participar. No fundo, ganhou um grupo que resolveu participar, e a gente foi negociar no esquema da redemocratização, negociar políticas públicas para as mulheres. Já havia um espaço, porque a gente já tinha negociado do Ministério da Saúde a política de atendimento à saúde da mulher. O PAISME, que vocês conhecem, já foi aprovado em 83. É a minha geração. Eu estava lá dentro por causa do aborto, porque eu ganhei o prêmio da Fundação Carlos Chagas, junto com a Ford, de fazer uma pesquisa sobre a questão do aborto em 1980. Então, tudo isso, quer dizer, você via que eu construí, ao longo da minha carreira universitária, um caminho paralelo pela ação política e pela ação também, até sindical, se vocês pensarem assim, que me deixava, na economia, eu trabalhava com o que estava lá. Eu dava minhas aulas, as pesquisas a gente estava começando, eram pesquisas aí eu fui assessora do jornal Movimento, Opinião, entendeu? Mas no jargão da economia, porque esse era a possibilidade que existia. Quando o IBGE, eu estava na reunião que o IBGE comunicou a história de que era possível abrir, que os dados do uso do tempo tinham sido publicados em 2001. Eu pedi a palavra, fiz um elogio para o IBGE, aí foi a coisa mais engraçada do mundo. Aí a coordenadora de pesquisa do IBGE, quando eu acabei de falar, disse: Odete, você está completamente enganada. Não foi por causa de vocês que a gente publicou o dado. Eu queria me enfiar de terra dentro. Acabei rindo, porque foi por causa da ONU. Você vê que o Brasil, quando isso não pode detalhar aqui, mas as questões das políticas internacionais, dos organismos internacionais, eles são muito, muito importantes, porque mesmo na época da ditadura, essa questão permeava. Quer dizer, por que o general Geisel mandou uma delegação para o México? E comandada pela Berta Lutz. Só esse governo atual é que não gosta de ficar bem na fita. Mas os governos militares, daquela época, eles tinham um pouco de receio de aparecerem como ditaduras tenebrosas, entendeu? Nas reuniões do Centro da Mulher Brasileira, tinha informante da polícia.
A gente sabia, porque a gente tinha sempre uma mulher que não abria a boca e que chegava lá, como o espaço era livre, e a gente recebia quem chegava lá, no Centro da Mulher Brasileira, mas a gente catucava uma outra e dizia assim, olha, que ninguém gosta de melancia. Quando dizia melancia, a gente já sabia que melancia era uma estranha que estava lá dentro, entendeu? Pegando o gancho aí que a senhora estava falando, porque é muito interessante essa sua trajetória política, porque eu acho que ela conta bastante de como foi difícil para as mulheres brasileiras e para as economistas, primeiro, colocarem essa pauta dentro da disciplina de economia feminista, que atualmente ainda tem, né? E também colocar essa pauta dentro da política, né? Tá muito interessante a sua trajetória, a sua fala, assim, porque a gente consegue enxergar esses bastidores também de como foi todo esse processo de inserção dessas pautas dentro da economia. E uma coisa que me chamou a atenção quando você estava falando sobre o uso do tempo, né? É que atualmente tem várias pessoas no Brasil estudando sobre isso, né? Você foi da banca da Jordana Cristina de Jesus, também da minha banca, e de várias outras pessoas que procuram estudar essa questão do tempo, né? E uma das coisas que quem estuda esse assunto dentro da economia percebe, né, é que existe um percentual muito, muito grande, né, de trabalhos não remunerados, que se a gente fosse fazer contra o PIB, seria em torno de 10% a 13%, né, como a senhora apontou nos seus estudos. E também outros estudos que foram feitos posteriormente, né? Então, me parece que a senhora abriu as portas para esses estudos aqui no Brasil, né? E que a gente tem uma mudança também dentro da ciência econômica que é muito incipiente, vamos dizer assim, né? E parece que tem um entrave muito grande, porque parece que o Brasil é um país... Parece não, o Brasil é um país muito conservador com essas pautas, né? Como a senhora enxerga atualmente, assim, essa questão dos trabalhos domésticos não remunerados e também os trabalhos domésticos remunerados como uma agenda política, assim? Como é que a gente poderia pensar numa agenda de política de cuidados mesmo para o país, considerando, né, como os seus estudos apontaram, né, e como você vem falando, que essa situação do Brasil em termos de arranjo de trabalhos domésticos, ela foi feita muito também a partir da demanda, da oferta de empregadas domésticas e pouca presença do Estado, né, principalmente aí nos cuidados de pessoas, de crianças. O Estado não entrou nessa questão por puro preconceito. Se você pegar as atas da CLT, já mostra essa questão das domésticas, porque elas já ficaram de fora, ela e os trabalhadores rurais, isso é uma outra discussão. Quer dizer, quando saiu o uso do tempo, quando você conseguiu saber quantas horas as mulheres dedicavam ao trabalho não pago, que a gente fez o primeiro trabalho lá na UF, os meus 2 colegas, ambos têm filhas mulheres. E o Cláudio Considra foi chefe das contas nacionais. Então, ele é meu colega desde o começo, né? Eu convenci ele, eu digo, você tem filha mulher, vamos lá. Aí ele topou, a gente fez juntos a mensuração. A primeira mensuração teve muita repercussão política. Sabe qual a repercussão no meio dos economistas? Nenhuma. A repercussão foi na Câmara Federal. O Nassif fez uma matéria, quanto vale uma mãe e tal, parará, pegou fogo politicamente, mas não na economia. Na economia, beco calado, entendeu? E aí o Cláudio ainda era gozado porque ele tinha... vai nas conversas da Ildete e da Valéria Pena. Nós traduzimos a parte 1 da Sujeição das Mulheres em 85. Está na revista do IPEA, de Literatura Econômica, que o Cláudio era o editor. E o pessoal do IPEA dizia assim, e o Cláudio está na onda das doidas, da Valéria e da Ildete. Era assim que eles chamavam, que eles diziam que a gente era um bando de doida, porque enfiava coisas que não eram consagradas, que eram veladas, entendeu? Então, a mensuração teve repercussão política e nenhuma na teoria. Então, nós depois fizemos o PIB, os 10 anos, até o Anselmo Góes chamou de PIB da vassoura. Eu adoro o nome, PIB da vassoura é ótimo, porque bota assim,
politicamente o significado dele. E eu conheço a Neuma Aguiar, porque a pioneira de uso do tempo no Brasil é a Neuma Aguiar, porque ela vem com essa discussão desde a década de 70, né? Essa questão toda vai mostrar, quer dizer, eu acho até que nós fizemos uma avaliação, a gente fez um estudo para saber como é que valorava, a gente valorou pelo rendimento médio das domésticas. Tinha 3 possibilidades, mas sempre preso nisso. A Neuma discutiu um pouco se era melhor essa hipótese, não, mas não, eu acho que não tinha outra, embora hoje as mulheres, o pessoal que está estudando isso está achando que a gente deve valorar o trabalho não remunerado pelo o rendimento médio das mulheres como um todo, para poder a gente tirar esse viés, porque todas as mulheres em idade ativa fazem trabalho doméstico, mesmo as ricas, porque quando elas não fazem, elas administram. Eu trabalhei com a ocupação com a Marta Castilho, que hoje ela está na UFRJ, mas elas tinham uma jornada muito pequena, por exemplo, elas declaravam 7 horas por semana, enquanto que a média nossa era 20 e tantas, né? Então, elas têm, portanto, o batalhão de empregadas e as empregadas domésticas é a maior profissão das mulheres brasileiras. Isso sempre... O primeiro trabalho que eu fiz com doméstica é um livro que saiu nos Estados Unidos, que é aquele Muchacha No Moro, que só saiu muito depois, mas a pesquisa foi em 83, que eu fiz com Mary Castro, né? Que a Mary Castro é quem orientou. Foi a primeira, quando eu encontrei o Sindicato das Domésticas, porque visitamos, fiz pesquisas com ela, entrevistei Dona Odete, Dona Zica, que ainda está viva, né? E esse livro é uma grande referência ainda para os estudos do emprego doméstico na América Latina. Mas eu resolvi fazer mas um dos capítulos que eu escrevi é como as feministas viam. Se você lê, aquelas pessoas são todas pessoas tops do feminismo, elas estão com pseudônimo, mas eu sei quem são elas, tá? Umas até já morreram. Mas todas fantasiaram. Eu escrevi o que elas falaram, mas eu também era patroa, então eu sei bem que era tudo fantasiado, eu sou ótima patroa, entendeu? Então... Hoje, quando eu olho aquele capítulo de como é que eu trabalhei com os depoimentos, eu não podia botar, eu tinha que escrever o que elas tinham me dito, mas era fantasiado, né? Imagina, sabe o que o sindicato me disse? A presidenta chamava-se Maria da Paz. Ela me disse assim, eu fiz uma reunião enorme de todo o Centro da Mulher Brasileira, foi a casa lá, a Casa das Domésticas, que já existia, aquela da Paulo de Frontin, aqui no Rio, e ela me disse, não, sabe o que a gente quer de vocês? Que vocês valorizem o trabalho doméstico. Quando ela disse isso, eu quase desmaiei. Ela ainda disse mais. Você vê como é que o problema da conscientização é complicada. Disse assim, porque nós somos bem remuneradas. Olha a seleção bem remunerada. A pior remuneração da economia brasileira foi a pior. Em 20, em 40, em 50, em 60, em todos os censos. E ela ainda disse, não, porque a gente tem casa e comida. Naquela época tinha casa e comida, de segunda a sexta. Quando você vai abrir a pesquisa, quer dizer, eu nunca publiquei isso que eu estou falando aqui agora, entendeu? Mas Jaqueline Pitangui, Branca Moreira Alves, Comba Marques Porto, Leonor Nunes Paiva, tudo estava na reunião. Se não se lembram, mas eu me lembro porque, como eu sou economista, e Ângela Fontes, essas estão vivas. Sou economista, eu gelei. Pronto, não tem nada a fazer. Porque o Centro da Mulher Brasileira existe porque o trabalho das mulheres não é valorizado. Porque nós somos um zero à esquerda. Não é só das domésticas. Isso é 80, né? Então, vai avançando as coisas, o que depois você vai mensurar, vai ver, você faz uma mensuração, a economia ignora aquilo, entendeu? Os artigos, e nós retomamos em 2013 no Congresso da IATU, porque o Congresso da IATU de 2013 foi aqui no Brasil, e foi a Secretaria de Política para as Mulheres que pagou, como foi também a Secretaria de Política para as Mulheres e o comitê que eu também fazia parte, Cristiano Soares também fazia, pelo IBGE, para organizar a questão do uso do tempo. Né? Quando a Nilceia Freire começou essa questão arvorou em 2009. Então, daquilo ali,
Quer dizer, você novamente, a questão internacional e a pressão dos organismos internacionais vai se refletir, porque até então a dona CEPAL também não tinha nada com relação a essas questões, entendeu? Então, a CEPAL começa a trabalhar com isso tudo no século XXI. Vocês, a nova geração, Jordana, você, vem numa revitalização dessa temática, e agora o IBGE está rendido, porque isso é uma discussão da atualidade, até porque o que você está tocando é uma questão gravíssima. Eu acho que o emprego doméstico, que até 2013 é a maior ocupação das mulheres brasileiras, só depois de 2013 é que a ocupação dos serviços administrativos, educacionais e de saúde passa para o primeiro lugar, e comércio vai para o segundo. Agora teve um revertério de comércio ter ido para frente. Com a pandemia está tudo meio complicado, até porque eu não sei bem a PNAD Covid, eu não sei bem, é uma questãozinha complicada. Nós continuamos um pouco, o Cláudio meio que se afastou mais, o Alberto também, eu fiquei sozinha, voltei depois que a gente organizou o núcleo de gênero da economia, é da agora, de 2016, porque veio um projeto para fazer um curso de formação em política para as mulheres, e vinha dinheiro. Quando você começa a arranjar que eu coordenei junto com a Lucilene. Então, a gente aí daí, dessa chama, desse momento, você tem um revertério, vocês já estão na rua todas, né? A universidade já está pegando fogo com a questão dos feminismos e o racismo e tal. Isso tudo é a segunda década do século XXI, que alegra meus dias como você não pode imaginar, porque agora eu posso falar. O curso de macroeconomia de gênero, que as meninas do PET, de economia, pediram para a gente fazer, e a gente fez no Supapo, foi um sucesso com 46 alunos. É a coisa melhor que eu já fiz na minha vida, foi dar aquele curso ano passado, entendeu? E fazer uma pesquisa de uso do tempo com eles. Olha, foi lindo a apresentação dos meninos, dos homens, mostrando o problema de como era dentro de casa. Eu já tinha tentado fazer isso com os colégios de Niterói, até com Lucilene e com a Ruth, e a gente perdeu o projeto. A PROEX não aprovou o projeto. Então, tudo isso é fruto da militância feminista, e como a nova geração de mulheres economistas reverberaram dentro das escolas, entendeu? Isso, e aí você junta a política, o feminismo negro, porque a Marcha das Mulheres em 2018, o Ele Não foi muito... aqui no Rio tinha 1,5 milhão de pessoas, sem ninguém, as pessoas foram porque quiseram, entendeu? Isso é uma outra questão. Tudo isso, quer dizer, esse chapéu da política vai tomar um significado, e esses temas começam a ganhar, a teoria começa a respeitar. Eu ainda não pesquisei, mas a minha impressão é que a primeira mulher que vai ser homenageada na ANPEC é a Conceição, e aí, ao completar 90 anos. Eu vou falar. E finalmente eu vou usar até a frase do Somavia, que eu fiquei possessa quando ele disse na OIT, em 2011, enfim, fez-se justiça. Eu queria fuzilar, e eu vou falar isso, e finalmente fez-se justiça, a homenagem dos 90 anos da Conceição na ANPEC, no dia 10 de dezembro, às 10h30 da manhã. Professora, então, mas deixa eu aproveitar toda essa explicação muito valiosa aí, né? Que às vezes a gente acaba tendo contato com esse arcabouço, né, de dados, já chega num período e não tem esse histórico, né, de luta até que se tenha, né, essas informações disponíveis. Mas primeiro dizer assim que eu estou muito feliz de poder estar lhe ouvindo aqui, a vontade de ficar aqui por muito tempo, porque a gente aprende muito contigo. Agora, eu queria fazer um comentário, assim, relacionando um pouco esses desafios, né? Até antes tu tinhas comentado que, bom, só tinha valor
essa questão do reconhecimento na academia, né? Porque tinha que ter uma modelagem para explicar a vida, e muitas vezes a gente acaba até se apropriando disso para tentar convencer, né, na academia, enfim, que esses estudos realmente, né, são... Eu fiz o mestrado e acabei utilizando técnicas econométricas, né, mas incorporando a coisa dos afazeres domésticos, né, tentando incluir variáveis que antes não, né, pelo seu relato, assim, eram muito difíceis, assim, de se ter credibilidade, né, e cada vez mais a gente vê estudos sobre isso. Então, uma coisa muito clara, depois de tantos estudos, agora no período recente, né, com evidências claras, que essa dedicação desproporcional, né, aos afazeres domésticos tem várias armadilhas, né? Então dá para pensar assim, tentando fazer um resumo, que essa dedicação desproporcional no lar resulta em menos tempo, né, para fazer contatos no mundo do trabalho, que vai resultar em menos possibilidades de tu fazer contatos informais, né, fazer ali criar uma rede, né, que muitas vezes serve até para uma indicação de uma vaga no mercado de trabalho, né, e normalmente as vagas no mercado de trabalho por indicação são aquelas que têm os melhores salários, né, são as melhores ocupações, e isso automaticamente leva a que as mulheres, né, tenham então, ocupações mais precárias, né, e recebendo menores salários, que vai, consequentemente, impactar no próprio poder de barganha delas dentro, né, da disputa de uso do tempo dentro do ambiente doméstico, né? Então, é um ciclo vicioso, e a gente está presa nisso até hoje, mesmo com todos esses avanços, né? E não sairá. E não sairá. Mas, não sairá, porque a divisão sexual, forçar, quer dizer, o desafio que vocês têm é fazer com que os homens assumam essa questão. Isso não é simples. Né? A gente fez até também, o meu marido era matemático. Antes de morrer, ele fez uma modelagem. Eu estava junto, mas eu não sou matemática nem nada, ele era que era, e a gente fez uma mensuração por PIB per capita. Vai sair agora o artigo na revista. Depois de muito tempo, eu achei o algoritmo, e a gente fez para agora, para toda a década, de 2000 até 2015, ainda com a PNAD anual. E a educação é um prêmio para as mulheres, como é um prêmio para os homens também. Só que o prêmio masculino é muito superior ao prêmio feminino, entendeu? Nós ainda ganhamos 56% do que ganha do PIB per capita masculino. Mas a gente ganhava em 2000 26%. Então, realmente, nesses anos, você ganhou. A educação tem um retorno, mas ela não é um retorno igualitário, quer dizer, permanece a discriminação de sexo, entendeu? O investimento em capital humano é diferente para homens e mulheres. É diferente. Né? Exatamente. Nem isso se conseguiu se sustentar, né? Pois é. Nós fizemos metodologia das contas satélite, porque aí a outra ideia agora é que os cuidados, a gente começa a botar políticas públicas, você pode abrir novos, construir novos aliados, trazer outras pessoas, porque a questão das domésticas e das cuidadoras, quer dizer, é uma questão que está em aberto. Então, essas questões são questões que são da atualidade, mas as empregadas domésticas, hoje eu acabei de falar com o Cristiano, 1.600.000, o maior desemprego da economia é das empregadas domésticas, porque eu acho que a classe média vai sair extremamente chamuscada da crise da pandemia. Exato. Aproveitando, então, que nosso tempo aqui já está terminando, né? E também não ocupar muito o tempo que tu generosamente nos cedeu para estar aqui conversando com a gente, fornecendo tanta vivência, tanta história, tanta perspectiva importante, né? E sendo, já era, né? Sempre foi uma referência para todas nós, acredito, para todo mundo que estuda economia, não só economia feminista, mas economia de uma perspectiva crítica. Conforme tu estava comentando, né? Acho que hoje em dia a gente conseguiu trazer as pautas da economia feminista para dentro da sala de aula, depois de muita luta e muita insistência por parte de pessoas engajadas na academia, que é muito importante. Eu estou aqui na Colorado State fazendo
eu estudo economia feminista numa perspectiva macroeconômica, né? Então, eu trabalho com modelagem macro, estudo bastante a questão dos impactos das políticas neoliberais para as mulheres especificamente, né? Do quanto a gente é duplamente afetado por essas questões, não só porque as mulheres são maioria no mercado de trabalho nessas posições que são destruídas pelas políticas neoliberais, né? De saúde, de educação, de todo esse sistema de seguridade social, mas também porque as mulheres acabam tendo que demandar esses serviços justamente porque elas são responsáveis por essas questões, de acordo com os estereótipos de gênero, né? Então, quando não tem escola, quem vai ficar em casa para cuidar das crianças são as mulheres. Quando não tem hospital, quem vai ficar em casa para cuidar dos doentes são as mulheres. Idosos, quando não tem um sistema adequado, também são as mulheres que vão ser responsáveis por cuidar das populações. Então, acho que tem a perspectiva do trabalho não pago, da micro, de dentro do lar, tem a perspectiva macro, de como as políticas e de todas essas intersecções que tu colocaste muito bem, né, de como esses institutos de pesquisa, como a política em geral está completamente envolvida e de como é importante a gente estudar isso dentro da economia, né. Então, fazendo um encerramento aqui, já agradecendo imensamente teu tempo e as tuas colocações. Eu vou fazer umas sugestões de leitura, depois passar a palavra para a Cris e para a Anne, e aí a gente encerra aqui o programa. Acho que no início do programa tu comentou da Catherine Marçal, né, que escreveu Quem é que estava cozinhando para o Adam Smith, e daí vou deixar a sugestão de leitura de um outro livro dela que está traduzido para o português, que chama O Lado Invisível da Economia, uma visão feminista. Para quem está começando a se interessar por essas pautas e quer ter uma visão um pouco geral de quais são as críticas que a gente traz e uma riqueza de dados muito boa, esse livro, acho que saiu em 2017, a versão em português, é muito bom. E também comentando sobre isso que tu falou a respeito como a gente começou a medir esses dados e da importância de ter a ONU e outros organismos internacionais pressionando para que esse tipo de pauta continue avançando, né? A nossa luta, obviamente, é muito importante, mas a gente precisa dessa solidariedade internacional e dessa coalizão de mulheres para conseguir garantir que esses direitos existam e sigam avançando. Tem uma autora que eu gosto muito, que eu tive o prazer de ver uma palestra dela aqui no campus ano passado. Ela é do Irã, o nome dela é Valentine Moghadam, e ela tem um livro que eu adoro, infelizmente ele não está traduzido para português ainda, espero que esteja em breve, que chama Globalizing Women, Transnational Feminist Networks, que é um livro muito bom justamente para pensar essas questões de linhas de articulações feministas internacionais e da importância que essa luta tem, né? E aí trabalha bastante a questão da globalização, né? De que se por um lado fez avançar essas políticas tão problemáticas, né, do consenso de Washington e que são problemáticas para as mulheres em diversos sentidos, a articulação global de mulheres também é possível dentro desse novo paradigma do capitalismo, né? Então, ficam essas duas sugestões de leitura. É uma articulação política, entendeu? Tem que ter muito cuidado com isso, porque eu acho que a teoria neoclássica, ela responde, discute por que você ganha menos, o problema da desigualdade eles discutem bem, mas por que isso é nosso, por que os trabalhos dos cuidados são femininos, isso não tem resposta, né? Então, essa é uma articulação que vocês estão desafiadas a responder, entendeu? Acho que a generosidade tua é dizer que eles discutem bem, mas concordo com a tua colocação. Cris, quiser fazer... A esperança é olhar para vocês, rostos jovens, na pesquisa, quer dizer, para mim é uma satisfação enorme. Lembre-se, é uma luta também política, entendeu? É uma luta política dentro da sociedade, porque as mulheres estão no centro da pandemia, seja Exato. Pela saúde, seja pela questão dos cuidados. Quer dizer, ou a empregada doméstica, por causa tem problema com a renda, ou das donas de casa. Porque eu estou doida para saber, e vocês botam a cabeça para funcionar, como é que o home office vai acontecer, entendeu? Pós-pandemia? Pós-pandemia, professor? Mas as escolas não são em tempo integrais, não tem creche, só para uma camada muito top. Se você pensar bem, quem é que tem doméstica no Brasil?
nós somos 68 milhões de famílias. Você tem menos de 20 milhões de famílias que têm domésticas. É só a classe dirigente. É um percentual muito pequeno mesmo de famílias que contratam trabalhadoras domésticas. Mas a gente tem um dos maiores contingentes de domésticas do mundo. Exato. Então, aqui é um critério. Você sabe bem disso, que a sua pesquisa é ótima também com as domésticas. O que não falta são desafios, né? Dentro dessa agenda de economia feminista, né, professora Ildete? Então, para nós, assim, é um grande privilégio estar conversando contigo e também, assim, poder contar, né, com essas precursoras que abriram caminhos para a gente desenvolver outras pesquisas aqui, né? E hoje me parece, assim, que, diferente da sua época, quando você começou a estudar, que existe, né, vários cursos que estão incorporando esses cursos de gênero, de economia feminista, né, aqui dentro da Federal do Rio Grande do Sul, a gente tem um curso de economia feminista, na Unicamp também, então isso está se espalhando. Eu acho que daí seria muito importante a gente fortalecer essa rede de pesquisadoras no Brasil, né? Porque isso vai fazer uma mudança muito importante politicamente, né? Porque o feminismo está muito imbrincado com a questão política. Para a gente transformar a economia, para a gente estudar mais mulheres economistas, não é possível que só agora que vai ter uma mulher economista homenageada num PEC, né? Como se não houvessem outras brilhantes economistas também no Brasil, como a senhora, né? Que poderiam ter sido homenageadas. Mas imagina que a gente teve uma ministra da Fazenda. Nada esperar dela, Zélia Cardoso de Mello, né? Estava todo mundo marcada pela a misoginia da teoria econômica, da economia. Então, eu vou deixar uma dica aqui, puxando o seu saco, mas realmente é um livro muito bom, eu acho que tem a ver com... e esse outro livro também, Arte de Terceiro Tempo, que eu ainda não li, mas esse livro aqui que foi coordenado pela professora Ildete Pereira de Mello e Débora Tomé, Mulheres e Poder, Histórias, Ideias e Indicadores, pela FGV Editora, que fala, então, sobre essas questões que a gente abordou, né, sobre a trajetória do movimento feminista no mundo, movimento feminista no Brasil, traz diversos dados também sobre a questão do trabalho doméstico, dos direitos civis das mulheres. É um livro muito legal para quem quer estudar essa área de política e também de economia, é um prato cheio. Então, deixo a minha indicação de livro aí para as pesquisadoras aí, economistas, aproveitarem. Eu vou passar a palavra para a Anne, para ela também fazer alguma indicação. Não, vou aproveitar, já que a professora Ildete comentou, né, como que é necessário esse movimento político, e lembrando, né, que toda essa articulação que a gente precisa para sair dessas armadilhas, desse ciclo vicioso, depende da política pública, e a política pública depende de quem a gente elege, né? Então, recentemente, a gente viu aí as eleições, muitas manchetes comemorando, né, que houve um aumento da representação das mulheres, mas ainda estamos vendo, né, se olharmos para as prefeituras aí de todo o Brasil, que 87,8% dos eleitos foram homens. Então, é dentro desse panorama que a gente vai conseguir, a gente vai encontrar cada vez mais desafios, né? Então, eu acho que saudar um pouco um movimento que vem acontecendo recente, talvez essas candidaturas coletivas, né, que possam fazer com que as mulheres criem novos arranjos nessa questão do tempo, né, já que a gente tem tanta dificuldade de encontrar tempo, às vezes, para se dedicar, né, à própria política, né, porque tem todos esses afazeres por trás, tem essa desigualdade no mercado de trabalho. Então, quem sabe no coletivo a gente encontre novas saídas. Então, deixar um recado, assim, uma saudação para os nossos ouvintes, né? E agradecer, claro, a oportunidade de estar aqui com vocês, né? Mulheres maravilhosas, em especial a professora Ildete, por ter cedido o tempo dela, né? Para compartilhar essas experiências aí que são raras e que devem ficar para a eternidade. Professora, você quer fazer... Só agradecer a vocês
eu acho que eu acabei falando muito da Paraíba. Eu quero dizer que o futuro é de vocês, né? Então, todas as esperanças das velhas militantes é que as pedras que a gente colocou no caminho ajudaram a surgir novas mulheres e tal, mas ainda foi pouco, né? Porque essa é uma luta muito difícil, né? Quer dizer, da política e dentro das ciências sociais, a economia é a mais hostil, entendeu? Foi a mais hostil e ainda continua sendo, até por conta de que ela é a mais próxima do poder. Então, isso tudo, o Brasil tem uma característica diferente, né, de outras sociedades, quer dizer, com esse peso enorme da pobreza, da desigualdade, que arrasta milhões de mulheres para o emprego doméstico, e a discussão com os homens com relação à repartição. Os filhos não são só das mulheres, né, são dos homens também, e isso tudo contribua para que a geração de vocês e a geração das netas de vocês tenham um futuro igualitário. Agora, passa pela questão política. Por exemplo, as eleições de 16, a vitória nossa é uma vitória muito pequena. Passar de 11,6% para 12,2% das prefeituras, isso é o desafio brasileiro. O desafio brasileiro na política é muito estranho. Tem hora que eu penso até que a gente está numa sociedade oriental, na qual tem um peso tão grande das coisas patriarcais do Brasil colônia. Quer dizer, até que ponto você vai fazendo o cruzamento com as milhões de mulheres escravizadas, isso tudo chega a esse Brasil do século XXI, que vocês precisam, que o que eu puder também, enquanto eu estiver viva, a demolir. A gente tem que demolir o patriarcado brasileiro. Vocês tomam a bandeira, e eu estou junto até o final. Vamos junto, então, né? Sob ombros gigantes. Professora, quer fazer uma propaganda do seu recente livro que você Esse eu organizei o livro, né? Então vai ser lançado na Unbox. A Neuma ainda está viva, né? A Neuma sofreu uma perda muito grande. Ela perdeu o filho na Covid agora, mas a gente fez uma coletânea trabalhando com os dados que você conhece muito bem, Cristina, e a Nelise e a Débora também, que é o tempo e quem são essa discussão do uso do tempo, como é que os dados do IBGE foram trabalhados, e a Cristiane Soares tem um artigo nosso sobre a valoração do trabalho não remunerado, né, que o grupo da UF fez, tem um da Jordana, com o pessoal do CDPLA, que é baseado na tese dela também, é o problema das transferências, o uso do tempo, o trabalho não remunerado e as transferências interacionais de tempo no Brasil. E depois tem uma pesquisa com as trabalhadoras rurais, é uma pesquisa mensurando o uso do tempo das trabalhadoras rurais, porque desde que eu trabalho com isso, há 20 anos, as trabalhadoras rurais declaram as maiores horas de afazeres, na época chamava só afazeres domésticos do Brasil. Eu acho que elas misturam o trabalho delas, que é da horta, com o trabalho da casa. Então, o pessoal da Universidade Federal de Pernambuco, da Rural de Pernambuco, da Unidade Acadêmica de Serra Talhada, fez uma pesquisa nas casas com 32 entrevistadas, passando 2 dias lá para fazer a mensuração. Então, tem é um Brasil que vai emergir, é o Brasil do século XXI, é o Brasil de vocês que está chegando. Então, essa saiu agora, vai ser lançada na Unbox. Nós estamos trabalhando, quer dizer, com artigos, com essas coisas, olhando preocupadíssimas com a questão das domésticas, e aí também convido para olhar também o pessoal que está na área de saúde, né? Porque
A ciência é branca e masculina, mas a pandemia mostrou que tinha muita mulher escondida em laboratório. Eu fiquei felicíssima. Apareceu um monte de cientista. Falei, mas onde é que estava esse pessoal? Essas mulheres estão todas veladas, para você ver como a ciência é um espaço de poder e masculino. E as mulheres foram também as principais gestoras, né, da pandemia, se a gente for olhar os países com menores índices de contaminação. Então, também tem essa questão, né, da sensibilidade que as mulheres têm por entender que existe uma questão de saúde e de cuidados, já que a gente é sobrecarregada por esses trabalhos. Bom, eu gostaria de agradecer muito, muito vocês por terem participado desse programa. Professora Ildete, foi uma honra. Annelise, Débora, vocês três são minhas referências e vamos continuar nessa luta, estudando e pesquisando sobre economia feminista, que tem uma ampla gama de pesquisas para serem feitas, e a gente quer que, como a professora Ildete falou, né, essa bandeira seja abraçada por todas as pessoas que têm um pensamento crítico dentro da economia, né? Incluindo as mulheres, incluindo a população negra, LGBT, as minorias, né? Que essa que é a pauta que está dando dinamismo mesmo para as mudanças profundas na sociedade. Outra Economia faz parte da rede de podcasts Colmeia, do Jornal Sul 21. Além do nosso podcast, tem programas sobre feminismo, filosofia, cultura, arte e política. Acesse lá o colmeiasul21.com.br para conhecer esse conteúdo. Muito obrigada e até a próxima!